Com o fim das oitavas de final, chegam os 8 países melhores da Copa do Mundo. 5 deles acostumados a decisões, frequentam continuamente essas fases decisivas. Brasil, Alemanha, Argentina, França e Holanda. A Bélgica fica entre os 8 melhores pela segunda vez. E 2 são novatos, chegam a essa fase pela primeira vez. São Colômbia e Costa Rica. Muito bem, os jogos da fase de oitavas de final foram emocionantes, jogos difíceis, muito bem disputados. E os países perdedores saíram da Copa de cabeça erguida, deram trabalho, fizeram bonito. Uma coincidência interessante é que os 8 países que fazem agora as quartas de final são os 8 países que ficaram em primeiro lugar nos grupos da primeira fase, mostrando então continuidade de desempenho desses países. Agora o Brasil, que venceu o Chile, enfrenta a Colômbia, que venceu o Uruguai. O confronto mais esperado era Brasil e Uruguai. Um jogo de peso, de camisa, e que reviveriam o jogo final da Copa de 1950. Mas a Colômbia venceu o Uruguai com autoridade e merece estar nessa fase. O Brasil, ao contrário, não jogou bem, não mereceu a vitória, mas passou pelo Chile nos pênaltis. E aí nós vamos ter um confronto entre Brasil e Colômbia, valendo vaga na semifinal. O Brasil tem mais camisa, tem mais história e, portanto, é favorito. Mas uma coisa importante que a gente precisa pensar é: a Colômbia pode vencer o Brasil. Muito bem, o outro jogo da fase de quartas de final é um confronto entre gigantes europeus, Alemanha e França, que inclusive tem história nos mundiais. Disputaram terceiro e quarto em 58, com vitória da França, em 82 e em 86, com basicamente os mesmos times. A Alemanha eliminou a França em 2 semifinais seguidas, então é um jogo que tem história, né? A Alemanha teve muita dificuldade para passar pela Argélia, então o jogo foi decidido na prorrogação. E a França também decidiu o jogo contra a Nigéria nos minutos finais, venceu por 2-0, mas os gols foram no finalzinho do jogo. Então Alemanha e França fazem aí o grande confronto da fase de quartas de final. No outro jogo nós vamos ter Holanda e Costa Rica. A Costa Rica, que é a grande surpresa do Mundial, teve muita dificuldade, precisou de pênaltis para eliminar a Grécia. Mas isso também aconteceu porque jogou grande parte do jogo com um jogador a menos. Então a Costa Rica surge aí como a grande surpresa da Copa. E vai pegar a Holanda, que foi a melhor seleção da primeira fase, mas que não repetiu esse belo jogo contra o México. Pelo contrário, o México dominou grande parte do jogo, foi melhor, e a Holanda conseguiu virar nos últimos 5 minutos. É um jogo, então, entre os holandeses e os costarriquenhos, que são a grande surpresa do Mundial. Por fim, o último jogo vai medir as forças entre Argentina e Bélgica. Os argentinos que tiveram muita dificuldade para vencer os suíços e os belgas que fizeram um jogo histórico contra os Estados Unidos. A tendência, a perspectiva, olhando o desempenho, é que o Brasil vença a Colômbia e enfrente a Alemanha, e que a Argentina passe pela Bélgica e pegue a Holanda. Vamos ver o que vai acontecer nesses jogos e, finalizada as quartas de final, a gente vem para comentar a fase de semifinal. É isso, muito obrigado. Na próxima fase a gente volta para fazer um balanço do que aconteceu e mostrar as perspectivas e tendências para frente. Um abraço.